Olá, saudações. Sou o professor Dino e hoje vamos começar a trabalhar um conteúdo que eu considero muito importante e bem interessante, né? E isso impacta diretamente no bem-estar dos pacientes que são atendidos em serviços de saúde de modo geral, tanto privado quanto público, né? Bem como também ajuda muito os colaboradores. Então, nessa semana, nós vamos começar falar sobre comitês de bioética hospitalar, né? E quero dar boas-vindas aqui para vocês nesse módulo, nessa parte dentro da nossa disciplina. E eu vou começar contextualizando um pouquinho nesse pequeno vídeo aqui, um pouco mais de 20 minutos talvez, né, para entender um pouco do que se trata e, na sequência, vamos iniciar uma série de debates sobre alguns temas dentro desse assunto. Né? Para a gente entender bem, a primeira questão que surge quando se fala dos comitês e comissões hospitalares diz respeito à aparente superposição das organizações. Né? Bom, de fato, há comissões para tudo. Né? Comitês de ética, comitês de bioética, comitês de ética médica, de ética da enfermagem, de todas as áreas dentro da saúde. Já discutimos sobre a ética em pesquisa, ética em pesquisa com animais, ética em pesquisa com medicações e seres humanos. E em alguns lugares esses comitês são chamados também de comissões. A criação de comitês ou comissões hospitalares não é uma novidade na prática da saúde. Diferentes comitês e comissões hospitalares foram e são instituídos no Brasil e no mundo. Existem, por exemplo, comissões de controle de infecção hospitalar e o comitê de revisão de óbitos, alguns exemplos só. São comissões e comitês com funções bem definidas e que desempenham um benefício bem importante para os pacientes que estão internados e futuros pacientes que podem vir a ficar internados. Ajuda muito os profissionais da saúde, principalmente os gestores, sobre tomar condutas e medidas que melhor, que torne mais acessível, e a gente acabe conhecendo um pouquinho mais dos problemas e, consequentemente, assim, encontrar soluções. Assim também são os comitês de ética, e de bioética. E nós vamos aqui separar, o comitê de ética e o comitê de bioética. E o que significa isso dentro do contexto e quais são os benefícios que isso pode trazer, tanto para nós profissionais quanto para os pacientes que estão hospitalizados. O que essas comissões trazem como novidade socialmente relevante é exatamente o destaque, a palavra ética. Não só a palavra no contexto de significado, mas a ação propriamente dita. E a ética dentro da saúde. E a ética dentro da saúde no contexto de um serviço de saúde. As discussões elas são bem profundas, e a gente consegue aqui analisar decisões a serem tomadas, e não apenas assim pegar fatos históricos em passado e tentar entender o que está acontecendo hoje. Primeiro, vamos entender o que é uma comissão de ética hospitalar. Esse tipo de comissão de ética, ela caracteriza particularmente e é restrita a membros de uma corporação específica. Ou seja, ela não é multidisciplinar. Ela é voltada para uma única profissão. A título de exemplo aqui, eu vou colocar dois tipos de comitês ou de comissões de ética profissional. A de medicina e da enfermagem. A comissão de ética médica hospitalar, ele começa a ser criada há cerca de um pouco mais de 20 anos. E hoje ela é bem regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina 1657, de 2002, que estabelece normas e organizações, funcionamento, eleições e competência das comissões de ética dos estabelecimentos de saúde. Essa referência por si só já delimita o âmbito da competência, ou seja, o exercício profissional de medicina. Em outras palavras, um código de deontologia.
né? Então, ou seja, é um comitê feito por médicos para médicos, né? Ou seja, ele não é abrangente relacionado a outros serviços ou outros profissionais ou outras profissões dentro do contexto hospitalar. Ele é voltado apenas para os códigos que o médico deve estar inserido. Assim também, né, a gente pode colocar aqui como outro exemplo, com a Comissão de Ética em Enfermagem, que ela tem uma regulamentação, né, originária do seu Conselho Federal, a Resolução 172 de 1994, e destina-se, igualmente, a atuar como um braço do Conselho Regional. Ele zela pelo exercício ético da profissão de enfermagem da instituição, ainda que pautado sobre fiscalização e adequação de conduta do Código de Ética do Profissional da Enfermagem. Né? Ou seja, Código de Deontologia, de novo. Né? Só que ele está voltado apenas para enfermeiros, feito por enfermeiros para enfermeiros. Ainda não é abrangente. Né? Isso é importante a gente entender, que uma coisa tem... Eles se relacionam, só que tem uma diferença quando a gente fala comissões ou comitês de bioética hospitalar. Aqui tem uma pequena diferença. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma pequena aula, só para a gente entender bem certinho o que nós estamos falando. Tá? Só um minutinho aqui, vamos pegar aqui a aula. Ele está carregando. Ok. Bom, espero que vocês estejam vendo minha tela. Então, Comitê de Bioética Hospitalar. Tá? O Comitê de Bioética Hospitalar, ela tem uma pequena diferença quando a gente fala de Comitê de Ética Profissional. Né? E aí que está a beleza do negócio. Né? Olha só, lá em 1972 nós temos esse conceito, e é um conceito que eu gosto bastante, porque ele já começa falando que é um grupo interdisciplinar e interprofissional. Né, e multiprofissional, vamos dizer assim. Né? É um grupo, e aí que está a beleza, né? E aí que torna uma coisa bacana, porque é um grupo interdisciplinar de profissionais da saúde, né, em campos de conhecimentos diferentes, membros da mesma comunidade que cumprem função de aconselhar, consultar e discutir, envolver-se em decisões políticas relacionadas a temas éticos da atenção à saúde, ou seja, voltado diretamente para a saúde. Né? E isso é uma coisa bem importante para a gente poder considerar e entender o princípio dos comitês de bioética hospitalar. Importantíssimo em todos os serviços. Né? Nós vamos fazer um trabalho né, junto com vocês, e nós vamos desenhar uma linha do tempo exatamente relacionado de como que isso começa, quais são os primeiros problemas que surgem e como esses problemas, então, se entrelaçam e qual é a influência que nós temos até hoje, né, com relação a isso. Para a gente entender a Comitê de Ética Hospitalar, ele tem 3 funções bem definidas, né? A função educativa, a função consultiva e a função normativa. Né? A função educativa, como o próprio nome já diz, é exatamente dar uma orientação e explicar conceitos e funções dentro da ética para uma determinada situação ou para várias situações. Né? A função consultiva é quando a gente dá chamado, né? Vamos dizer assim, convocado a prestar alguma ajuda com relação a alguns termos e algumas funções dentro da bioética. E a função normativa, né? Como o nome já diz, também é das condições das normas dentro da bioética. Não se preocupe, a gente vai fazer uma leitura também com relação a isso, né? Então, a gente já tem um texto aqui que a gente que eu vou compartilhar com vocês em breve para a gente poder entender isso também. Bom, uma coisa que tem que ficar clara é esse não. O Comitê de Bioética Hospitalar. Né? O Comitê de Bioética Hospitalar não são, né? Isso é bem importante, não são espaços de debate para problemas de má prática ou negligência profissional. Para isso, existem os comitês de ética profissional. Tá? Os comitês de ética, como eu falei no início para vocês.
Dentro dos códigos da profissão, a gente tem lá as condições que a gente pode, então, discutir a má prática, a negligência, a imprudência, né? Então, isso vai levar a uma discussão própria dentro da profissão. Os comitês bioéticos hospitalar não discutem essa condição profissional. Tá? Isso a gente vai deixar para os comitês dos códigos de ética deontológicos, né? Os comitês de ética profissional, como eu falei no início para vocês. Outra coisa, os comitês de bioética hospitalar não são espaços para soluções ou solução de problemas interpessoais. Tá? Isso é uma coisa de gestão, ou seja, é o gestor que então tem que tomar essa atitude e essa providência com relação à condição dele ali. Não é um espaço, o Comitê de Bioética Hospitalar não são espaços para resolver problemas de ordem legal. Como a gente tem um comitê de bioética hospitalar, e como eu falei para vocês, ele é multidisciplinar, multiprofissional, né? E ele tem vários profissionais, e a gente pode incluir, então, o profissional advogado para entrar nesse grupo. Contudo, ele não resolve problemas de ordem jurídica. Todas as instituições, sendo elas privadas ou públicas, elas têm né, um consultor jurídico que vai fazer com que essa parte seja respondida. Né? Claro que muitas vezes, dentro do Comitê de Bioética Hospitalar, a gente precisa sim ter um profissional de direito para dar para a gente um norte, muitas vezes, do que a gente pode discutir. Né? É uma coisa bem interessante, mas ele não é voltado para a ordem legal. Né? Os comitês de bioética hospitalar não são espaços de sanção, punição ou julgamento. Bom, primeiro que uma sanção e uma punição, elas são próprias também dentro do Código de Ética Deontológica. Se um profissional faz uma coisa que não está dentro do seu Código de Ética, né, da sua lei do exercício profissional, ele vai ser punido, ele vai receber uma sanção punitória por conta disso, mas dentro da condição deontológica própria dele, cada profissional ou cada né, grupo de profissionais. E o julgamento é uma coisa muito importante também, porque aqui nós vamos trabalhar com condições muitas vezes morais, condições éticas, né? E muitas vezes a minha posição, ou o meu pensamento, ou a minha conduta não é compatível com o julgamento que eu tenho que prestar. Então, assim, a gente não vai fazer julgamentos, isso é uma coisa que tem que ficar muito bem claro para vocês também. Bom, a recomendação do Conselho Federal de Medicina número 8 de 2015, né, ele fala assim, ó, considerando que as tomadas de decisões no âmbito da assistência à saúde envolvem não só as questões médicas, como também problemas e dilemas de ordem moral. Né? Então, assim, a tomada de decisão no âmbito da assistência à saúde não envolve só as questões médicas, né? Ou seja, não estou olhando apenas a doença em si, né? Ou a característica de uma pessoa ou de um paciente. Então, aqui a gente tem que discutir exatamente outras questões que não envolvam só a patologia, não só a doença. Né? Considerando que o avanço social dos últimos anos fortaleceu o princípio da autonomia do paciente, isso claramente a gente consegue perceber isso, né? Como a gente está há anos dentro de um hospital, como eu estou há anos dentro de um hospital principalmente, porque eu vejo que a autonomia do paciente foi se desenvolvendo cada vez mais, né? Fato que pode ensejar, né, confronto com condutas médicas amparadas no princípio da beneficência, envolvendo, né, representantes dos pacientes e seus familiares, considerando o seu pluralismo atual. Né? Então, assim, muitas vezes, o paciente, no termo correto, né, ou seja, o paciente não é mais passivo, ele não fica tão, né, à mercê de uma situação ou alguém falar para ele o que ele tem que fazer. Então, hoje tem a autonomia do paciente, então a gente tem que respeitar essa autonomia. E os comitês de bioética hospitalar trabalham exatamente uma das funções é trabalhar exatamente essa ponte do entendimento que o paciente tem da autonomia dele para as condutas da saúde que vão precisar, né, que a gente vai precisar tomar para conseguir chegar no resultado. Consequência disso é exatamente discussões.
É muito bacana isso, é muito legal, porque agora a gente consegue entender o que é esse pluralismo, né? O que que a gente tem no paciente hoje, muitos pacientes já chegam no hospital já, vamos dizer assim, conhecendo o que está acontecendo, né? Ou ele já conhece, ele vai lá no Google, faz uma pesquisa e já tem uma ideia mais ou menos do que ele pode ter, e muitas vezes quando a gente fala para ele, né, fazer alguma coisa, ele questiona a gente. Por que ele tem que fazer assim? Porque eu fiz uma pesquisa e vi que exatamente é o contrário. Claro que ele não tem um filtro para saber o que é certo e o que é errado, né? E isso é uma coisa da autonomia, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa discutir bastante. Então, essa recomendação do Conselho Federal de Medicina fortalece exatamente essas questões dentro dos grupos, né, de comitê de bioética. São funções do Comitê de Bioética, segundo a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Dispor sobre e subsidiar decisões sobre questões de ordem moral. Tá? Dispor sobre e subsidiar decisões sobre questões de ordem moral. Né? Isso é bem importante, porque nós vamos aí trazer ideias, né, que podem muitas vezes conflitar com a ideia do próprio paciente e dos profissionais também, né? Claro, vocês podem estar se perguntando, bom, mas isso é uma coisa bem complicada de questionar ou de falar. E uma coisa que tem que ficar bem clara é que a gente vai conversar, que a gente tem um grupo, e esse grupo é um grupo aberto a discussões, ele não é um grupo fechado, ou seja, não é um grupo que eu vou ter uma única opinião, são opiniões divergentes, opiniões de vários profissionais, com experiências diferentes, que vão trazer exatamente o seu olhar para dentro de uma situação moral, né? Outra coisa, sugerir a criação e alteração de normas ou de documentos institucionais. Muito legal, esse aqui é o verbo sugerir, né? A gente tem que ficar bem claro que a gente não vai formar leis ou colocar leis em rigor, né? E fazer com que obrigatoriamente a gente tenha que executar isso. Não é exatamente assim. Quem vai ter, né, esta opinião legal da lei é o Código de Deontologia. Dentro dele, a gente não tem como escapar. Contudo, a gente vai sugerir criações ali, alterações de normas que facilitem, né, ao acesso do paciente e muitas vezes até ao tratamento. Claro que a gente não está pensando muitas vezes num tratamento mais simples, né? Tipo, um indivíduo tem uma fratura e vou lá faço um gesso. Mas coisas mais complexas, né? Que tem ordem moral, né? E está dentro da bioética. Promover ações educativas em bioética, isso também faz parte dos comitês, e é uma coisa bem interessante e necessária, porque por mais que vocês tenham aula de bioética e por mais que a gente saiba o que é e fale isso incansavelmente, as pessoas, na hora que precisa, elas não lembram. Né? Então, assim, promover ações educativas é a gente exatamente ter, junto com a educação continuada do hospital, acesso a algumas coisas e sempre estar lembrando, né, que existe esse comitê e que esse comitê tem uma função bem legal para ajudar exatamente. E não só ajuda, não é só os pacientes. Quando a gente fala comitê de bioética hospitalar, a gente está também resguardando os colaboradores, né? Então, fazendo com que eles entendam a ação e o objetivo de um comitê, né? Então, exatamente por conta dessas ações educativas, a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor. Agora, não são funções do Comitê de Bioética. Tem que ficar bem claro também isso. Não são funções, né? O que a gente não faz dentro do comitê? Impor decisões, tá? Jamais. Quando a gente tem um conflito ético, quando a gente tem um conflito moral, que a gente precisa discutir, que a gente vai colocar isso em pauta, né? As sugestões são feitas. Então, sugestões, ele não significa que é uma imposição. Se a pessoa, vocês podem ter que questionar, tá, mas os profissionais são obrigados a isso? Não, não são obrigados. Né? Eles vão usar o bom senso, e esse bom senso tem que ser uma coisa que combine ou que dê certo para aquilo que ele quer fazer, desenvolver. Ninguém vai impor nada,
né? Nós vamos sugerir. Essa é a função do Comitê de Bioética, né, hospitalar, sugerir algumas ações que vão ser pautadas ali para uma determinada situação. E o que tem que ficar claro para vocês que não é uma pessoa, é um comitê, é uma comissão. Então, são pessoas profissionais que estão discutindo determinado assunto, né? Não é função também assumir a responsabilidade do consulente, ou seja, a gente não vai assumir a responsabilidade do paciente nem a responsabilidade do profissional, né? Então, ele não assume responsabilidades. Ou seja, eu fiz uma coisa que o comitê sugeriu, deu errado, então a responsabilidade é do comitê. Não, não de maneira nenhuma. Isso foi sugestões que foram feitas. Outra coisa, não é função emitir juízo de valor sobre práticas profissionais. Vamos deixar esses juízos de valores para quem é de direito, né? Ou seja, daquela pessoa específica. Então, mas a gente não vai emitir juízo com relação à prática profissional. Ou ser um exemplo, né? Ou eu considerar que o meu colega fez algo que estava errado, né? Então, eu tenho essa consciência. Não que ele estivesse fazendo algo errado, porque se ele está fazendo algo errado real, né? Eu tenho dali um outro conflito meu daí próprio, né? E uma condição minha, não deixar que aquilo faça mal para algum paciente ou levar a alguma situação mais grave para outro paciente, né? Mas a prática profissional propriamente dito, né? Não vou falar se aquilo está certo ou está errado. Exercer controle sobre práticas profissionais, tá? Também a gente não vai fazer isso, não é função exercer controle sobre as práticas profissionais. Para isso existe o Código de Deontologia, né? Ele que vai controlar, ele que vai fazer esse controle, né? Outra coisa é realizar perícias, né? Então, assim, a gente não vai lá ver depois que a coisa aconteceu, a gente vai lá analisar aquilo para ver se estava certo, estava errado e qual era a alternativa. Não, a gente não vai dar laudo, né, se aquilo está certo ou se aquilo está errado. É uma coisa, né, bem clara com relação a isso, né? Nós vamos trabalhar aqui, gente, algumas situações bem específicas, então por isso que eu coloquei esse slide aqui, para que vocês entendam um pouquinho o que nós vamos trabalhar, né? E quando vocês tiverem que discutir, nós vamos separar alguns casos para vocês analisarem, para vocês entenderem, né? É assim, fazer parte de um comitê de bioética hospitalar é muito bacana, é bem legal. Ele dá muito trabalho porque as pessoas ainda não entendem a real função do comitê de bioética hospitalar. Por mais que está lá, mas normalmente as pessoas, os profissionais acham que a gente tem outras funções do que, né? E uma delas é exatamente sugerir alguma ação efetiva, né? Ou seja, me diga o que tem que fazer, né? Então, a gente não faz exatamente desta maneira. A gente discute e chega a uma conclusão e sugere para a pessoa, olha, né? É desta maneira que a coisa tem que ocorrer. Aqui algumas referências, mas de qualquer forma, gente, deixa eu só parar aqui. Muito bem. De qualquer forma, os comitês de bioética hospitalar, eles desenvolveram durante anos aí de uma forma muito bem planejada, de uma forma muito bem clara, né? Nós temos excelentes comitês de bioética espalhados aí pelo mundo. O Brasil não é uma situação muito diferente, ele é bem estruturado com relação a isso. Infelizmente, não são todos vamos dizer assim, todos os serviços de saúde que tem um comitê de bioética, mas, de qualquer forma, é um passo de cada vez, né? A gente já melhorou muito, né? Eu lembro, anos atrás, que a gente falava de comitês de bioética, mas não efetivamente existia um comitê dentro do hospital. E, às vezes, para vocês terem uma ideia, algumas situações, existiam comitês de bioética em outras instituições que, muitas vezes, serviam como ponte para resolver algumas coisas de fundo ético ou de fundo moral, né? Então, assim, a gente tinha que procurar outros lugares, né, que tinham.
Hoje já não, hoje a gente já tem uma situação um pouquinho mais estruturada. Ainda precisa ser trabalhado, mas eu acho que esse trabalho é um trabalho de formiguinha muito importante, mas é aquela coisa que tem que entrar na cabeça mesmo. Então, vocês vão ter um papel fundamental agora, nesse momento. Nós vamos aqui separar, como eu falei para vocês, alguns artigos de leitura, casos bem importantes, casos famosos e outros casos para vocês analisarem, e como se vocês estivessem ali, né, analisando, respondendo o nosso quiz, respondendo as nossas atividades, e lá no final, então, a gente vai fazer aquele trabalho lá no Instagram, para a gente poder entender um pouquinho, ver o que tem de discussão com relação a isso. Um caso, já separei o caso aqui, a gente vai ter um bem bacana aqui, um caso para a gente pensar, discutir, muito polêmico, né? E vocês vão gostar, tenho certeza disso. Eu vou ficar aqui à disposição de vocês, né, durante esse período que vocês vão desenvolver o estágio, ou melhor, desenvolver a atividade de vocês, né? Então, qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem me procurar, podem me questionar, podem dar sugestões aí, tá? E podem contar comigo aí para que vocês necessitam. Espero que vocês aproveitem esse período. É um assunto, como eu falei para vocês, bem interessante, bem bacana. Dá para discutir bastante sobre isso ainda. Provavelmente a gente vai terminar aqui nosso período, né, de discussões, e vocês vão ficar ainda, né, martelando algumas coisas na cabeça de vocês, com certeza. Tá? Sejam bem-vindos, então, a essa etapa. Contem comigo aqui e, né, me chamem quando vocês tiverem alguma dúvida. Certo? Valeu, gente. Em breve voltamos a conversar.